Mensagem do céu. Queridos, olha só, essa semana tá difícil de eu seguir com o curso de Michelet, porque nós estamos com esse problema da pergunta sobre oração, e aí eu fiz um programa ontem, quem não acompanhou, não é? Eu fiz um programa ontem deixando claro acerca de uns aspectos sobre a oração, de como nós devemos nos portar com relação à oração, não termos muitas palavras diante do Eterno, analisarmos muito o que nós vamos falar, mas aí me procuraram dizendo o seguinte: Céu, como é que fica o que Yeshua colocou acerca, se a gente não pode ter repetições, por que Yeshua trouxe a parábola do juiz iníquo? Vamos ler, queridos, vamos ler e ter entendimento. Eu gostaria muito que vocês esgotassem as dúvidas de vocês sobre oração. Vou dizer por quê. Queridos, em breve será a única arma que vocês terão na vida de vocês. Hoje o homem, ele pode tomar algumas direções na sua vida, se vai dar certo, se vai dar errado, as suas próprias escolhas. Não é simples, viu, queridos? Não é simples. Eu acabei, claro que a mensagem fica à parte do programa, mas hoje nós tivemos um parto aí, bastante complexo, não é? Hoje, às 8h05 da manhã, quando nasceu o Rafael mesmo, Rafael com PH, não é? E nós vimos um milagre do Eterno, não é? Ainda ele nasceu com 2,888 kg, então o Eterno tem guardado, queridos, mas é muito difícil, mesmo para quem tem uma resposta de oração, o que é para ser feito, tomar decisões e ter a certeza, queridos, há muitas vozes no mundo, então ter a certeza de que a voz que você está ouvindo não é a sua voz, não é a voz de um próprio demônio, de um Shed, não é? O Shedim, eles falam muito, queridos, mas o falar do Shedim vem por meio do medo, e o falar do Eterno vem por meio de prudência. É importante você ter esse entendimento, é muito importante você ter esse entendimento. Melech Davi pergunta para o Eterno: eu devo atacar por aqui? Não ataque por aí, ataque, dê a volta e ataque pelo outro lado. Outra situação, Melech Davi pergunta: eu estou abrigado aqui em Keila e eu quero saber se as pessoas daqui vão me entregar. E aí o Eterno responde: vão te entregar. Embora você tenha salvo a vida de todo mundo aí, eles vão esquecer o que você fez e eles vão querer salvar a sua própria vida. Eles vão entregar você, vai entregar todos aqueles que estão com você. Então isso não traz para Melech Davi medo. Isso traz sobre ele uma força de ação. Queridos, cuidado quando você ouve algo que te produza medo. O Eterno pode estar a casa para cair. O Eterno não vai colocar medo no seu espírito. Ele vai trazer ações de prudência. Ele vai chegar para você e vai falar prudentemente o que você deve fazer, de que modo você deve agir. Eu estou falando isso de modo literal mesmo para vocês, não é? Então vamos analisar a pergunta que me fizeram. Disse-lhe Yeshua, Lucas 18, versículo 1, uma parábola sobre dever orar sempre, nunca esmorecer, nunca desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Elohim, não temia o Eterno, e nem respeitava homem algum. Queridos, é importante ter entendimento que hoje nós lidamos com o que nós chamamos de justiça dessa maneira. As pessoas, elas não estão julgando as pessoas, elas estão exercendo poder, não é? Eu estou aqui com vários irmãos, não é? Perdendo casa, perdendo coisas assim absurdas. Hoje em dia, você espirrou, alguém te processa, né? Então, queridos, é um tempo muito, muito complicado. É o que eu venho orando com vocês há anos, sem chegar nesse tempo terrível, aonde você deve estar, aonde é para estar e com quem.
Queridos, nós temos de estar com pessoas que amam Hashem, amam a beleza da sua santidade, sabem lidar com as pessoas, andar com pessoas que temem do nome do Eterno e andam na sua palavra, não é? Senão, queridos, você vai andar com alguém e essa pessoa vai querer fazer mal para você. Se ela tiver a oportunidade de te fazer mal, eu tenho muitos problemas, queridos, com pessoas que querem processar os outros, muitos problemas com isso, não é? Eu tenho muita dificuldade com pessoas que a primeira opção eu vou processar, eu realmente, queridos, eu não estou desfazendo de ninguém. Eu acredito que há pessoas, claro, que foram injustiçadas, elas precisam tratar dos seus direitos, mas, queridos, eu nunca na minha vida me expus a isso, não é? Nem por pensão alimentícia de filho, nem por injustiças sofridas dentro do ambiente de trabalho, coisas gravíssimas que eu sofri dentro do ambiente de trabalho. E eu acredito que o Eterno, ainda que eu não soubesse, eu não conseguia ver como eu fazendo mal para alguém poderia me trazer algum bem, não é? Se uma pessoa não queria ajudar os próprios filhos, como é que essa pessoa coercitivamente seria levada? Queridos, eu não sei dizer a vocês o modo que eu fui forjada, e o Eterno, ele usa isso para me abençoar poderosamente, porque eu sempre dependi dele, eu sempre dependi da beleza, da propriedade e da provisão que vem somente dele. Eu não estou desfazendo de ninguém que gosta de ir em guerra, gosta de que não quer acordo com ninguém, mas eu acredito que essas pessoas têm de tomar cuidado também com a colheita que virá daquilo que se faz. Cuidado com a colheita que virá quando você age coercitivamente com relação a outras pessoas. Talvez um dia agirão também coercitivamente para com você, e eu não desejo isso de modo algum. Eu não semeio isso na minha vida, queridos. Ainda que eu sofra injustiça, eu coloco tudo diante do meu Pai que está no céu, e Ele tem cuidado de mim. Ele tem feito o melhor, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. E Yeshua então diz uma parábola: havia na certa cidade um juiz que não temia nem Elohim e nem respeito tinha por homem algum. A posição havia subido na sua cabeça, não é? Mas na mesma cidade havia uma viúva, e ela vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ou seja, essa mulher, ela estava numa condição como nós espiritualmente. Nós estamos diante de um juiz que não é um juiz insensível, não é um juiz injusto, mas ela vinha e solicitava: julga minha causa contra o meu adversário, contra Rassatã, é o que está escrito aqui, queridos, não fui eu que escrevi. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Elohim, nem respeito a homem algum, todavia essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha me molestar. E como é que ela iria molestá-lo, não é? Vamos lá, queridos, vamos supor que ocorresse uma morte, porque esse juiz não julgava a causa. Vamos supor que viesse, nós temos algumas situações, o caso do Renato, por exemplo, não é? O Renato, ele antes de sofrer coisas mais graves na sua vida, ele foi levado perante uma autoridade, não é? E a autoridade colocou ele e a genitora que o desfigurara, que o torturara durante anos, e a autoridade vem ali e diz para o menino na frente da agressora, se essa agressora era que havia feito essas coisas com ele. Ele responde com a cabeça que não, porque não podia mais falar, não tinha língua, ela já tinha cortado a língua fora, né? Ele só tinha medo, ele vivia no padrão do medo. E aí, o que acontece? Um caso desse era digno do meu filho, claro, até mover um processo contra o próprio sistema que julga as pessoas, não é? Mas nós jamais intentamos o mal. Eu sei que o Eterno vai cuidar do meu filho, seja qual for a situação, o Eterno vai socorrer a vida do meu filho, né? É importante ter entendimento do modo que nós compreendemos as Escrituras. Então disse o Senhor, Mashiach,
Considerai, pois, que diz esse juiz iníquo: não fará então o Elohim justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura ele emuná confiança na terra? Queridos, é importante ter entendimento que as pessoas, elas procuram resolver as coisas da sua própria maneira. Depois que acontece um monte de problemas, aí então elas vão lembrar que elas tinham o Eterno para buscar, para pedir socorro, É muito complicado, queridos, a nossa independência do Eterno, muito complicado, né? Eu tenho total dependência dele, é muito difícil para que eu compreenda a exposição que algumas pessoas se elevam no sentido de irem fazendo as coisas sem orar, sem ter direção do Eterno, sem pedir. Estou em dúvida, vou pedir então um sinal, Senhor, se é dessa maneira, não é, se é daquela maneira, mas peço o sinal correto. E aí nós vamos ter uma mulher que continuamente orava. Então, queridos, nós estamos atravessando um momento na nossa vida onde essa oração, ela não é uma repetição, é um problema que nós estamos enfrentando todos os dias, até o Eterno nos dizer o que é para ser feito. Yeshua pede para a gente, eu vou sempre trazer esse texto na mente de vocês, no coração de vocês. Eu sou aquela pessoa que tem que ficar não martelando, não é? Mas eu pelo menos tenho de fazer a minha parte, que é o que? Lembrar você de algumas coisas que não podem ser colocadas como se pudéssemos esperar para tudo isso. Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo tempo e orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O desejo do Eterno para a minha vida, para a sua vida, é que nós vivamos, queridos. Eu vou continuar insistindo com vocês acerca dessas questões. E essa oração é uma oração contínua, porém ela não é uma oração repetitiva. Não é uma oração repetitiva, não é? Quando eu chego para o Eterno, cada vez que nós entramos no carro e eu estou dizendo: Senhor, nos livra de assaltos, nos livra de quebra, de roubos, toda e qualquer má sorte, de qualquer tristeza que possa trazer no nosso coração. Cada vez que nós entramos dentro de um veículo, nós oramos, não é verdade? Cada vez que entro no veículo que eu oro isso, eu não estou orando a mesma oração que eu orei para o dia de ontem. A oração que eu fiz para o dia de ontem, eu já viajei, já voltei, e quando eu volto eu dou ação de graças. Obrigado, Eterno, porque o Senhor me manteve em segurança, o Senhor nos preservaste com vida. Mas essa oração que eu estou fazendo agora é para outra viagem, é para outro percurso, não tem a ver com a outra viagem que eu fiz ontem. Eu não estou repetindo uma oração, eu estou orando uma nova oração. E no caso da viúva, que ela estava orando por um caso queridos, não é uma oração repetitiva. Uma pessoa que tem lá, vamos supor, tem um processo na justiça. Cada dia esse processo é movimentado, cada dia essa ação ela tem uma nova direção. Eu estou com pessoas aí esperando documentos ficarem prontos, esperando algumas questões de alterações de nome, esperando. Cada dia nós temos de orar, Senhor, que nós possamos ver essa resolução disso. A minha oração hoje não é a mesma oração de ontem, porque eu não sei o que aconteceu ontem com aqueles documentos, eu não sei o que aconteceu com a avaliação de ontem. Eu não posso parar de orar. Essa oração não é de modo algum repetitiva. Quando eu oro por vocês, queridos, eu chego lá diante da Torá. As pessoas que são do Som do Céu, que fazem parte do ministério, e as pessoas que são da Beit, que fazem os seus pedidos de oração, eu vou lá diante da Torá e apresento as petições, apresento a vida dessas pessoas. Essas pessoas têm necessidades diferentes. Elas têm necessidades diferentes a cada semana.
Eu orava pela Rose e o Rafael, ela não estava grávida. Posteriormente eu estava orando, ela estava grávida. Entende? Cada situação é uma situação diferenciada. É importante que você tenha esse entendimento para que você não tenha dúvidas no seu espírito de que essas orações não são orações repetitivas, não são petições repetitivas. Quando eu pego o Sidur, que é a pergunta que me fizeram, Céu, mas o Sidur não é uma repetição? Não é, você não está chegando diante do Eterno e fazendo repetições? Queridos, vocês já leram o Sidur? Vocês já leram o que a gente fala ali? É como se eu falar para você que você canta uma música, que nem agora acabou aí a música do Shilo Beirod, e a gente então tá fazendo cânticos repetitivos para o Eterno. Aí as pessoas podem ouvir música do mundo 20 mil vezes e aquilo não é repetição. Mas o fato da gente repetir as brahotas, bênçãos que o Eterno nos ordenou para fazermos isso, ao nos levantar, ao nos deitar, caminhando, falando sobre essas coisas, para as pessoas isso aí é repetição. Então eu leio as escrituras, o mesmo texto como eu estou fazendo com vocês, é uma repetição. Queridos, nós temos de ter entendimento do que é uma vã repetição. Vã repetição. O termo do que nós estudamos ontem trata-se de uma vã, uma repetição inútil. Inclusive eu fui bem clara com vocês, de pontuar as orações, de apresentar diante do Eterno coisas que não pensou para falar. Chega lá diante dele e fala coisas sem pensar, porque tem de falar. Queridos, olha, eu queria que vocês tivessem entendimento que esse é o motivo porque nós temos os pedidos de oração. Esse é o motivo porque nós temos os pedidos de oração. Para a gente ter uma organização da nossa oração diante do Eterno. Eu preciso de ter um pensamento organizado quando eu vou comparecer diante dele. Por isso eu tenho meu caderno de oração. Outra coisa, queridos, eu não posso receber do Eterno e depois agir de ingratidão. Eu não vou agradecer porque eu nem lembro, porque enquanto você está com uma infecção urinária completamente fora do escopo, ou seja, uma infecção com uma bactéria ultra resistente, aí você clama, você chora. Mas depois que você é curado, queridos meus, não tem mais dor, não tem mais nada. É tão fácil a gente esquecer, porque a gente não sabe nem no que iria dar, do que o Eterno nos livrou. Eu e você não sabemos do que o Eterno nos livra para darmos ações de graça devido ao nome dele, queridos. Nós não sabemos. E eu digo a vocês uma coisa, o fato do Eterno nos desviar continuamente de situações, de enredos, de coisas terríveis. Essa noite, queridos, eu tive um pequeno momento que eu adormeci, depois das 4 e pouco, eu não sei que horário que o Rafael falou comigo, acho que foi 5h20. E aí eu adormeci até as 7h30. 7 alguma coisa, que eu acho que até antes que eu estava falando com a minha filha que ela já estava saindo para ir para lá, para esse lugar. E aí, queridos, durante esse curtinho tempo mesmo de sono, eu sonhei que eu estava num lugar onde eu protegia as pessoas. Era um lugar, tinha um muro, o muro era superior à minha altura, e eu tinha as pessoas lá dentro, mas eu tinha de sair para ir buscar pessoas e para trazer as pessoas para lá. E aí o que acontecia? Eram enviadas várias pessoas para me matar, mas várias pessoas para me matar. Aí tinha um ser ali, que eu não consegui ver quem era aquela pessoa, não é? E aí vinha uma pessoa para me matar, ele matava a pessoa. Aí a pessoa caía. Aí eu olhei e falei, mas e agora? Aí veio outro aí também me matava o outro. E quando eu vi, tinha um bolo de corpos, uns em cima dos outros, um bolo de corpos mesmo, da altura assim do meu ombro. Era como se as pessoas fossem caídas, mortas, e ele colocava uma em cima do outro, né? E eu tinha que ir no carro, onde o carro estava do lado dessa multidão de corpos aí. E eu falei, mas eu vou ter que passar ali sabendo que tem alguém que está sendo mandado alguém para me matar, eu vou ter que ir ali mesmo.
E aí esse ser me dizia assim: você tem de ir porque você tem de buscar as outras pessoas. Se você não for, essas pessoas não vão poder ser guardadas. E eu estava com medo, queridos, mas eu tive de confiar. E é o que está escrito aqui. Eu acordei, falei: meu Senhor, né? O pouco que dorme, a gente ainda tem um pesadelo desses, não é? Até agora, se eu fecho os olhos, eu vejo aquele monte de corpos, uns em cima dos outros, de pessoas que eu nem conheço, nem sei quem são. E aí o que aconteceu, queridos? Esse contexto do que Mashiach coloca para a gente é tão importante. Olha só, digo que depressa o Eterno fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem, ele, o Filho da raça humana, ele encontrará confiança, emuná na terra. Queridos, nós temos de confiar ainda que você saiba que está vindo pessoas ali armadas para dar um tiro na gente e o Eterno mandar a gente ir. Nós temos de ir, queridos. Nós temos de confiar no que Ele diz. Nós temos de confiar na sua bondade. Nós temos de confiar na sua misericórdia. Não é? Eu agradeço ao Eterno e eu peço pela bondade infinita dEle, pela misericórdia infinita dEle, que tem feito bem, Ele tem feito bem para todas as nossas vidas, tem nos guardado, nos protegido e elevado verdadeiramente o nome dEle, para que nós tenhamos entendimento. E nós precisamos ter confiança, queridos. Nós precisamos ter confiança para não deixarmos de orar, para não deixarmos de lutar, para não deixarmos de bendizer o nome de Hashem. Tá bom, queridos do meu coração? Essa necessidade de oração, ela vai continuar, ela vai seguir, ela vai ser o único instrumento que nós vamos ter para a defesa. E Mashiach diz para mim e para você que nós devemos orar, nós devemos zelar para que nós possamos sempre sermos guardados com vida. Se você quiser resumir a ordem do Eterno sobre nossas vidas, é que nós sejamos guardados com vida. E é por isso que nós temos de interceder continuamente, fazer os serviços, fazer as coisas que o Eterno nos ordenou para fazermos. Que o Eterno trate tudo isso nos seus corações, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua Mashiach, nos ajude, por amor da Tua infinita misericórdia, nos dê da Tua direção, por amor do Teu nome, que nós possamos orar sempre, buscar ao Senhor, que nós possamos ter da Tua direção, meu Pai, bondoso, amoroso, para que nós possamos fazer aquilo que procede do Teu trono. E nos ajude, por favor, que nós possamos sempre perseverar, demonstrando com isso que nós estamos diante da beleza da Sua santidade, que nós confiamos na Tua boa mão. Em nome de Yeshua, nos ajude, bondoso de Israel. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Mensagem do céu.